Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto Saúde. Hoje estamos aqui com a Estela Pellegrini, que tem graduação em fisioterapia pela Unicid, pós-graduação em fisioterapia hospitalar e motora em crianças e adolescentes na USP, pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional pela Unicid, é mestre em fisioterapia pela Unicid também, professora em fisioterapia da Unip e professora de pós-graduação da Unifesp. Estela, seja bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta, né, vamos começar assim já, é por que você escolheu a fisioterapia? Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui desse podcast com vocês. Bom, eu me formei em 2006, né, pela Universidade de Cidade de São Paulo, a Unicid, e logo que eu saí da escola, né, do terceiro colegial, eu já ingressei na faculdade, e durante o colegial eu sempre pensava em fazer algo na área da saúde, então eu sempre tive muita vontade de cuidar, né, de ter essa relação mais próxima com pessoas. Então, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa da área da saúde. E daí comecei a pesquisar sobre algumas áreas, até que eu eu morava perto da universidade que eu me formei, e tive a oportunidade de ir conhecer a clínica de fisioterapia. Bom, quando eu entrei na clínica, eu entrei direto na sala onde tinham as bolas, né? Aquelas bolas coloridas, que na época eu nem sabia o nome, né? As bolas suíças e tudo mais, e eu já fiquei encantada. Daí eu fui conhecendo cada setor, comecei a ver o trabalho com as crianças, trabalho na piscina, e tudo já me encantou visualmente. Comecei a ler um pouco mais sobre fisioterapia, como que era esse tipo de reabilitação, e tinha duas coisas em mente, né? Eu falei, nossa, que trabalho legal, né? Esse da fisioterapia, com todos esses recursos, podendo ajudar, né, tantos pacientes de diversas idades. E na hora eu me encantei pela parte mais infantil, né? Mas antes disso, eu tinha um contato com uma dermatologista. E quando eu ia, né, nessa médica que minha mãe passava também, eu sempre gostava muito do cuidado que ela tinha com a pele, né? E que eu soube, né, depois, mais para frente, com a fisioterapia, que a gente poderia também trabalhar com a pele, e eu acabei me encantando por esse motivo, mas isso depois de um tempo, porque quando eu entrei ainda a gente não falava muito de fisioterapia dermatofuncional. Então, a minha primeira mesmo vontade de ir para a fisioterapia foi por querer algo da área da saúde e por ter me encantado quando conheci uma clínica dentro de uma universidade. Legal. E aí, hoje em dia, né, você trabalha, além de como professora, quais seriam os seus trabalhos, né? Que tem muito professor que trabalha em mais de um lugar, né? É engraçado porque é muito comum a gente ouvir, você só dá aula, né? Então é bem comum essa parte de professor. Além, né, da área acadêmica, eu também faço os atendimentos particulares, né, em relação aí aos pacientes. Então, tenho tanto os pacientes particulares como a área acadêmica. E aí, seria aí na área da dermato ou seria mais pediatria? Como que é? Tá, então, na verdade, contando um pouquinho aí da minha trajetória, né, eu fiz fisioterapia, e daí, como vocês já estão também, né, tendo várias aulas, já passaram por muita coisa, a gente tem aquela confusão, né, meu Deus, quando eu me formar, para onde que eu vou? Porque a maioria das matérias a gente acaba se identificando, eu gosto de criança, mas agora tive aulas de idoso, também gostei de ortopedia, mas nossa, que neuro também é interessante, daí vira toda aquela confusão, né? E daí, quando eu fui para o estágio, na minha época, né, em 2005, mais ou menos, eu fui a primeira turma da universidade a ter fisioterapia dermatofuncional, e então eu não consegui ver muitas coisas, mas eu já me encantei quando eu lembrei, né, da parte de trabalhar com essa parte de pele. Uhum. Só que quando quando eu me formei, que eu passei pelos estágios, o que era meu ponto mais forte de gostar sempre foi mais a pediatria, né?
e a gente também não teve estágio na dermatofuncional, que hoje, né, nas universidades ainda é difícil a gente ter a prática, né, isso só depois na pós-graduação. Assim que eu me formei, eu fiquei muito na dúvida, porque já existia a pós de dermatofuncional. E eu falei, bom, o que eu faço agora, né? Eu tento a pós de dermato que eu quero muito, mas eu também estou gostando tanto da parte de pediatria, eu falei, vou arriscar a tentar fazer a prova da Universidade de São Paulo, né, que eu tinha duas escolhas, né, se eu passasse nessa prova, que era fazer a especialização na parte de unidade de terapia intensiva e neonatal, ou eu pegava a parte mais de hospitalar em relação a enfermarias, pós-cirúrgico e parte ambulatorial. E pelo cronograma, eu teria muito mais prática na parte de ambulatório e na parte de enfermaria, cirurgias, do que na UTI. Eu ia passar muito pouco por UTI. E daí eu passei na prova, então eu falei, vou fazer essa relacionada que chamava na criança e no adolescente, então era de 0 a 18 anos, lá pelo Instituto da Criança, aonde, né, eu tive um aprendizado muito grande e muita parte prática, porque além de a gente ter aula na pós-graduação, eu trabalhava no hospital praticamente, né, a gente não recebia por isso, mas a prática inteira, eles contavam com os alunos da pós para atendimento, né, em um hospital de referência, então foi quando a gente recebíamos, né, crianças do Brasil inteiro, e era a minha paixão, então eu consegui passar tanto pela parte mais respiratória mesmo, tirando o UTI, e a parte ambulatorial, onde eu pegava a parte também ortopédica e a parte neurológica. Só que sempre ficou uma coisa dentro de mim, e a dermato? O que eu faço, né? Então, enquanto eu estava em 2007 fazendo a pós, né, vou chamar aqui de pediatria, eu ficava com aquilo da dermato. Acabei a pós de pediatria, falei, vou tentar a pós da dermato, e acabei terminando uma, no outro mês começando a outra. Sempre com minha paixão nos pequenininhos aí, nos pacientinhos. Só que daí, né, eu entrei na pós, e acho que em fevereiro, em março eu consegui um emprego dentro de uma clínica de dermatologia e medicina estética, e foi onde a vida, acho que me levou, né, para esse caminho. E daí eu fiquei ainda 6 meses como voluntária dentro do ICR, atendendo os pacientes, mas daí chegou um momento que não dava para coincidir mais os meus horários, né, com o trabalho, porque daí eu consegui mesmo um trabalho remunerado, como fisioterapia, trabalhando na dermatofuncional, estava junto com a pós, e o caminho acabou me levando mais para esse lado, fiquei trabalhando nessa clínica, depois saí, trabalhei em outras, até que eu pensei, bom, e aí, né, eu acho que eu vou querer fazer um mestrado. E daí, depois dessas 2 pós-graduações aí, eu fui fazer o mestrado também na Unicid, que chama mestrado em fisioterapia, onde me encantei, né, sobre pesquisas e também um pouquinho da área acadêmica, e tive a sorte também de, assim que me formar, de defender minha tese no mestrado, conseguir entrar na Unip, desde 2012, aí vão fazer praticamente 10 anos que eu estou na casa, e daí a vida acabou me levando mais para essa área mesmo, específico da dermatofuncional, né? Então, hoje eu atuo mais na área de dermato, né, em relação aos pacientes, às vezes surge um paciente ou outro que eu consigo também, né, fazer os atendimentos, né, de, às vezes, ortopedia, alguma coisa que a gente consiga atender, e a dermato acabou fazendo uma junção também com a fisioterapia aplicada à saúde da mulher, que é hoje o que eu tenho também grande conhecimento, né, dou aulas em saúde da mulher também há bastante tempo, e é o que eu faço também hoje, os meus atendimentos. Então, na prática clínica, você aplica dermatofuncional, um pouco, né, de pediatria, e aí na licenciatura vem mais a saúde da mulher, ou se, por exemplo, vier um paciente, uma criança com problema na pele, que é mulher também, já aplica todos, né? Então, o que acontece? Pediatria nunca consegui atuar. Depois que eu terminei a pós, eu atendi um ou outro paciente particular, mas depois que eu entrei na dermatofuncional, eu segui esse caminho, e essa parte aí das crianças, eu sempre brinco que vai ser alguma coisa ainda que eu quero realizar, mas como um atendimento diferenciado, assim, algo que eu consiga trabalhar paralelamente
a parte de remuneração, porque é um Ah, carinho muito grande que eu tenho. Mas hoje o que eu sou mais mesmo focada, né, nos atendimentos é dermatofuncional e saúde da mulher. entendi. E ontem a gente estava falando de saúde da mulher, você consegue explicar um pouco, então, como que funciona a dermatofuncional, né? Como que um fisioterapeuta pode atuar, onde ele pode atuar, o que ele ajuda, o que ele, com quem ele trabalha, né? Quais profissionais estão envolvidos? Sim. A dermatofuncional, por mais que ela é muito falada, né, dentro do nosso meio, muitas pessoas não sabem que o fisioterapeuta trabalha com essa parte de pele, né? A dermatofuncional ainda né, na população está muito ligado à parte da estética. Não que não esteja, né, não que não tenha uma ligação, existe, mas é uma ligação diferenciada, né? Quando eu dou aula, né, mesmo na pós, na graduação ou em cursos, eu falo que a estética ela pode estar dentro da fisioterapia dermatofuncional, mas não é a única função trabalhar na estética, né? Para a gente nunca esquecer, nós, como fisioterapeutas, lá no nosso primeiro semestre de História da Fisioterapia, né, quando a gente apresenta a fisioterapia como uma área da saúde, onde a gente vai fazer a reabilitação, né, e de alguns sistemas, né, e daí, falando da dermatofuncional, o que a gente vai conseguir reabilitar é essa parte de tecido tegumentar, que seria a parte de pele e os anexos da pele, independente de você trabalhar com a parte de beleza, né? É lógico que hoje em dia, né, no Brasil, a nossa população, a gente se preocupa muito, né, com essa parte de estética, de beleza, mas a fisioterapia ela vem além disso. A gente se preocupa não só com o de fora, a gente se preocupa com o de dentro. Então, né, falando da pele, considerada aí, né, como um órgão, esse órgão ele precisa estar saudável. Então, por exemplo, quando você tem uma pele acneica, uma pele que tem acne, espinha, algo está acontecendo com aquele órgão, né? Aquele órgão não pode estar saudável. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, a gente também não pode comparar, né? Uma acne de alguma coisa que a gente vê na fisioterapia que é muito mais grave, né? Mas a acne, ela também traz algumas gravidades para a pele e para, muitas vezes, o emocional da pessoa que tem, né? Sim. Os adolescentes, que geralmente acabam tendo por causa, né, da mudança hormonal, a gente também tem acne adulta, algum estresse pode estar levando isso, então, eu falo que a fisioterapia, a gente nunca pode esquecer da reabilitação. Então, eu preciso reabilitar aquele sistema para ele ter melhor funcionalidade. A nossa pele tendo uma melhor funcionalidade, ela, consequentemente, acaba trazendo um pouco mais aí de harmonia, né? Porque eu falo, beleza, é tão difícil, né, a gente discutir o que é belo para mim, às vezes é diferente para você, Fernando, para o Pedro, né? O que é importante é a gente tentar fazer o máximo para ser saudável. Então, eu não gosto, profissional Estela, pegar a dermatofuncional e focar especificamente só para estética, e sim para fisioterapia mesmo. Sim, e hoje... Deixa eu falar, João, rapidinho. Pode não, tá certo. Hoje em dia, você trabalha duas perguntas em uma. Quais os pacientes que você costuma mais ver, né? Se é só da acne mesmo, e quais os recursos que você mais usa, né? Se fica na drenagem, né? Às vezes uma terapia manual, como que é? Isso. Dentro da dermato, né, complementando até a pergunta anterior, como a gente trabalha, né, com pele em geral e com os anexos, até mesmo com o sistema linfático, né, sistema circulatório sanguíneo e linfático, a gente pode ter uma gama de pacientes para estar atendendo, né? Então, tem os pacientes com linfedema, né, que é o mais conhecido aí, é quando tem, né, câncer de mama seguido de mastectomia, que é a retirada, né, da mama, que pode desenvolver um linfedema, como outros casos também, e a gente acaba utilizando bastante recursos manuais, né, como eletro e termofototerapia também. Cicatrização, então, se a gente pensar em todo o processo da cicatrização, pega a parte de pele, né, e a gente, dentro da fisioterapia, existem diversos recursos, como laser de baixa intensidade, como a terapia manual, e então eu gosto de trabalhar bastante com cicatrização, tem a parte de drenagem linfática manual,
que a gente também utiliza bastante nessa área, e também o que acaba linkando com saúde da mulher, né, que às vezes a gente trabalha com a parte de gestantes, né, então é algo que está crescendo bastante, né, eu acho que a fisioterapia na saúde da mulher está sendo mais vista agora, como tratamentos para reabilitação de incontinência urinária, né, as mulheres estão conhecendo um pouquinho melhor como que é um parto natural, né, a gente tinha ainda muitos pensamentos, medos, né, então isso está sendo também bastante discutido, então dá para a gente trabalhar bastante aí. Então, em relação a equipamentos, assim, aos recursos, eu utilizo bastante ultrassom terapêutico, o laser de baixa intensidade, terapia manual, e bastante exercício, principalmente para a fisioterapia na saúde da mulher, né? Prioridade aí a gente sempre começa com os exercícios de conscientização, de fortalecimento pélvico, né? Postura, respiração, e a eletro aí vem para nos agregar aí em toda essa parte de reabilitação. E dentro da fisioterapia dermatofuncional, vocês trabalham de alguma maneira a prevenção também ou só a reabilitação? Sim, tá? Eu acho que dentro da fisioterapia como um todo, a gente sempre tem o que prevenir, né? Então, como que a gente, vamos dizer, isso vai depender do que dentro da dermato a gente consegue ter uma prevenção, né? Porque a dermato trabalha muito com queimados também, né? Uma área que eu acho fantástica, eu não tenho conhecimento, nunca trabalhei com um paciente queimado, já tive alguns pacientes na época de pós, né? Alguma coisa assim, mas não tenho experiência em atendimentos com um paciente queimado, mas é uma área fantástica também, onde precisa muito de fisioterapia, e eu agora fui para isso e esqueci a pergunta do Pedro, desculpa, Pedro, qual que você fez a pergunta? Não, em relação a se tem é isso mesmo, você tem a prevenção na parte é isso. Fui para o queimado e fiquei com a cabeça no queimado. Então, por que eu lembrei do queimado? Porque o queimado de prevenção teria que ser os cuidados básicos, né? Que Sim. Isso a gente precisa ter para evitar essas lesões de pele que são, às vezes, irreversíveis, né? Mas temos outras áreas, por exemplo, assim, tem muita coisa de pele que pode estar relacionado com a parte emocional e com a parte hormonal. Então, assim, a gente precisa, como tudo, eu acredito em outras áreas, de uma equipe multidisciplinar, né? Então, não adianta eu tentar tratar alguma coisa se o ponto-chave, a causa é alguma coisa, né? Então, a gente consegue algumas prevenções com equipes multidisciplinares, né? Mas coisas básicas, assim, de pele, né? Pensando numa flacidez de pele, em manchas de pele, né, que a gente consegue prevenir, é sempre tentar ter, né, uma alimentação mais saudável dentro do possível, né, evitar grandes alimentos com hormônios, o que hoje é bem difícil, mas para a parte mesmo de manchas, assim, de pele, a gente tem que tomar cuidado com o sol, né, o sol, ele é muito bem-vindo naqueles horários, né, que a gente tem que tomar cuidado aí por causa também do câncer de pele, e o sol acaba trazendo muita mancha, né, que são conhecidos aí também o melasma, que não é só pelo sol, também é por causa hormonal, mas a gente consegue prevenir como? Com filtro solar, né? E, além disso, com a fisioterapia, como que a gente pode trabalhar? Né? A gente pode trabalhar sempre favorecendo o fluxo sanguíneo, né? Então, o que nutre as células, a gente sabe que vai ser através lá da circulação sanguínea, né? A oxigenação celular. Então, o que a gente pode fazer para deixar essa pele com mais oxigênio, levando mais oxigênio, né, para essas células? Então, a gente acaba trabalhando bastante com terapia também manual. E a pele, né, como também algumas outras partes, com o passar dos anos, a gente vai tendo a perda aí, né, do colágeno, né, e da funcionalidade dele. Então, hoje a gente tem também recursos como a radiofrequência, lasers, né, onde a gente pode também estar recrutando aí um funcionamento melhor dessas células para estar fazendo uma melhor produção disso. Em relação à equipe multidisciplinar, você pode dar um exemplo para a gente? Quando que um paciente te procura, ou se você e alguém lá da mesma clínica aborda, como que vocês abordam?
Bom, eu vou dar um exemplo tanto da dermato como da saúde da mulher, tá? A gente tem, né, às vezes pode ter parceria com os médicos, né? Então, às vezes, por exemplo, a fisioterapia também trabalha bastante com o pós-operatório de cirurgia plástica. Sim. Então, às vezes o médico, né, ele já recomenda, né, a fisioterapia, e a gente acaba trabalhando junto com o médico, né? Caso o médico não recomende, por exemplo, no meu caso, se eu não tiver parceria com alguém, alguém me procura, né, para falar, olha, eu, né, vou fazer uma cirurgia, vou precisar de um pós-operatório com fisioterapeuta, eu sempre entro em contato com esse médico para saber, né, para estar me apresentando, falar que eu vou fazer o pós-operatório da paciente que também é dele. E é muito importante, por exemplo, nesse caso, para eu saber se teve alguma intercorrência durante a cirurgia, né? Às vezes teve algum problema na hora de fazer a cicatrização, de fechar o ponto, né? Pode ter tido, às vezes, né? Deus me livre, alguma parada cardiorrespiratória, algum histórico de trombose. Então, é muito importante a gente ter essa equipe, né, esse contato com o médico. Às vezes eles falam para a gente não mexer no curativo, né, daí às vezes eles falam, Estela, espera um pouquinho aí, né, eu vou esperar ela voltar para eu ver direitinho essa cicatrização, por enquanto não mexe muito, né, às vezes uma cirurgia, uma rinoplastia, que é cirurgia de nariz, eu preciso saber se teve, né, a fratura óssea, como que foi, então é muito importante a gente ter esse contato com o médico, essa equipe multidisciplinar. Na saúde da mulher também, né, porque, por exemplo, para uma incontinência urinária, por mais que o paciente na avaliação ele conta, às vezes a gente tem pacientes que eles não sabem relatar muito o que eles têm, né, ou eles falam, eu tomo essa medicação aqui, né? Então a gente fala assim, você tem pressão alta? Não, não tenho. Deixa eu ver a medicação que você toma. Ele mostra, por exemplo, uma medicação que é para controle de pressão arterial, né? Então, é muito importante a gente ter esse contato, né? E daí, eu sempre pergunto, você passa com algum ginecologista? Ou, se for passar, né, relata essas situações, né? Se toma alguma medicação. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante. Como também para a parte de alteração hormonal, né? Então, às vezes a gente encaminha um exemplo de acne, né? Às vezes eu preciso saber o que está acontecendo. Às vezes eu vou ficar trabalhando com algo que precisa ser mexido na parte hormonal e que não é capacidade do fisioterapeuta. Então, a gente encaminha para o endócrino, né? Pede exame laboratorial para ver direitinho como está a situação. Eu sempre trabalho aí com outros profissionais e acho de extrema importância, como quando eles precisam também do nosso auxílio, a gente está sempre à disposição. Uma nutricionista, às vezes, para perder peso, né, que isso dentro da dermato também tem, eu quero emagrecer. Tá, né, a gente pode aqui estar auxiliando, mas você precisa me ajudar, eu vou te ajudar, e muitas vezes você vai precisar passar por um nutrólogo, nutricionista, né? Porque ele que vai conseguir exatamente fazer lá um cardápio que seja saudável para você, né? Porque dentro da dermato, ainda mais focado nessa parte de beleza, né? De estética, a gente tem muito isso, né? Pessoas fazendo dietas que, na verdade, não são saudáveis, isso acaba prejudicando. Então, muita coisa que a gente vê na mídia, na internet. Então, sempre o ideal é a gente ter um acompanhamento, aí esse paciente ter um acompanhamento multidisciplinar para a qualidade do atendimento e da saúde deles. Sim. E você comentando da medicina, e pensando agora mais na terminologia, né? Tanto a gente, por exemplo, o médico, né? Dermatológica, né? E tem agora na fisioterapia dermatofuncional. Qual que seria a diferença entre os dois? Porque vou pensar a função dermatológica ou estudo, como que é? Tá. A dermatologia, então, ela é específica da medicina, né? Então, para ser um dermatologista, ele precisou fazer a faculdade de medicina e ele acabou indo para a especialidade de dermatologia, né? Nós entramos com dermatofuncional. O funcional vai vir de funcionalidade, né? Que é o fisioterapia busca, né? Então, a funcionalidade que seria mais essa parte de tecido tegumentar ou simplesmente da pele, tá? Então, seria, né, a parte médica mesmo, onde eles têm um trabalho aí diferenciado de nós, e a gente entraria com a reabilitação desse sistema tegumentar. Entendi. Tem uma diferençazinha. Tem diferença. E em relação à terapia manual, qual que é a importância dela para você? Porque me surgiu uma dúvida aqui. Você falou que
que nem eu não sabia que fazia parte da dermatofuncional, tipo, eu não sabia que poderia usar. E tipo, você falou que usa laser, ultrassom e a terapia manual, e como que você usa em que casos? E a dúvida, na verdade, é a seguinte, que nem chegou uma paciente para você com uma cicatriz lá, e o médico falou para você não mexer, não falou para mexer, mas falou para tomar cuidado ali. Mas, e como é que é? Como que é essa abordagem? Só para saber. Tá, vamos lá. Terapia manual eu utilizo bastante, tá? Dentro da terapia manual, o que eu mais utilizo? A drenagem linfática manual, tá? Existem hoje, né, equipamentos que também ajudam na drenagem mecânica, mas eu sou mais a favor, isso lógico vai depender de cada caso, a drenagem linfática manual. Então, dentro da drenagem, né, os casos que a gente pode indicar dentro da dermato, a gente pode indicar, por exemplo, para uma pele acneica, porque a gente sabe que quando o paciente tem bastante acne, a pele gera, né, uma inflamação, e daí fica com edema, com eritema, aquele vermelhidão, então a gente pode estar utilizando a drenagem para estar ajudando, né, nesse fluxo linfático. A gente também pode estar utilizando bastante no pós-operatório de cirurgia plástica, então a gente utiliza muito a drenagem para diminuir o edema, para reduzir a dor, para evitar fibrose, tá? Existe também a massagem clássica, que é a massagem relaxante, né, que a gente utiliza a parte de relaxamento muscular e às vezes até um conforto melhor do paciente, aumento de fluxo sanguíneo. Utilizamos também pompagem, que é bem bacana, tá? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos pacientes de pós-operatório, às vezes a gente só pensa em drenagem, né? Precisa tirar o edema porque durante a cirurgia causou edema. E não é só a drenagem vai ser muito bem-vinda, mas a gente precisa fazer um trabalho completo, né? Pensando em tudo que a gente aprende na fisioterapia, como alongamentos, até mesmo pompagem. Então, só para dar um exemplo também, né? Por exemplo, uma mulher que ela quer fazer mamoplastia de aumento, colocar implantes de silicone. Quando ela coloca, né, um volume maior, então imagine, né, durante a vida, praticamente ela está acostumada com aquele volume de mama, né? E daí, daqui uma hora, isso tudo aumentou. Então, a pele esticou, dependendo, né? O músculo pode ter sido lá também manipulado. Então, toda essa mecânica acaba diferenciando também do que ela tinha antes. Por algum período de tempo, às vezes eles têm que ficar com o braço, né? Um pouquinho mais sem mexer. Então, a gente trabalha, né, por exemplo, com pompagens em relação, por exemplo, cervical, né, pompagem de músculo peitoral, trabalhamos até exercícios respiratórios. Então, assim, né, por mais assim, eu não sou da fisioterapia respiratória, mas com os pacientes pós-operatório eu tenho que fazer exercício respiratório, porque muitas vezes mexe com essa dinâmica, né, ventilatória, principalmente quem faz cirurgias de grande com maior, né, retirada de pele. Então, tem muitos pacientes que 15 dias pós-cirúrgicos ficam com a coluna, né, com o tronco flexionado. Então, a gente tem grande trabalho para fazer. Então, a pompagem, como uma terapia manual, a gente acaba também trabalhando bastante. Em relação à cicatrização, o que acontece? Depende isso muito de técnica, né, de cada médico, tudo, mas geralmente o paciente, ele sai com um curativo, né, então hoje em dia eles trabalham muito com cola cirúrgica, não é mais aqueles pontos, né, que eram visíveis, porque pensa na qualidade estética da pele. Só que a gente tem todo aquele processo de reparação tecidual, né, que deve ser do processo inflamatório, proliferativo, então a gente precisa saber quantos dias de pós-operatório está para a gente também saber se a gente pode manipular ou não, né? E daí, às vezes, o médico, né, a gente falando com o médico, às vezes vem num caminhamento, eles pedem, né, de repente, por enquanto, não mexa na cicatrização, por quê? Porque ele que fez o curativo e ele quer, no retorno, ver como essa cicatriz está, né? Existem alguma literatura que fala que até na retirada do curativo precisa ser uma técnica, né, específica, de conhecimento específico, porque às vezes só de você puxar muito forte já pode trazer algumas microlesões e fazer com que volte para um processo inflamatório e trazer uma cicatriz inadequada. Né? Então, é sempre bom isso. É lógico que nós, fisioterapeutas, a gente vai avaliar e vai ver o que a gente pode ou não estar fazendo, né? Não é outro profissional que vai mandar, né? Faça isso, faça aquilo. A gente tem a capacidade de saber o que é melhor naquele momento.
Mas, por isso que é importante você ter esse contato com o médico, né? De repente ele fala, olha, Estela, eu utilizei essa cirurgia, utilizou alguma coisa diferente, sei lá, né? Por enquanto não mexe, eu vou querer ver essa paciente amanhã para ver como que tá, né? Então a gente precisa também respeitar isso. E aí, no momento que já dá para mexer, seria, por exemplo, para fechar assim a cicatriz, ou como que é Isso, essa técnica? a gente precisa primeiro avaliar, né, como que tá essa cicatriz, né? Precisamos ver se essa cicatriz, né, ela não tem aberturas, né? Porque senão a gente precisa logo também comunicar ao médico se está saindo líquido dessa cicatriz, se não tem algum tipo de infecção, se o processo de cicatrização está mais adequado, né? E daí isso depende. Cada caso é um caso, mas a gente pode estar utilizando ultrassom terapêutico, né, para estar ajudando na cicatrização, o laser de baixa potência, que é bem bacana também, que a gente consegue fazer pontualmente durante a cicatrização, e no decorrer, quando a gente começa a perceber que essa cicatriz, né, que todas tendem um pouco para isso, começa a formar um pouco de fibrose, a gente tem que acompanhar, né, para ver se está sendo aí uma fase proliferativa ou de remodelagem dentro do adequado, né, para não virar uma cicatriz hipertrófica, e fora aí que tem os pacientes que têm risco ainda de ter o queloide. Então, a gente usa, às vezes, a terapia manual mesmo, né, para estar tentando melhorar e não estar deixando essa cicatriz ficar com mais fibrose. Legal. Entendi. E a respeito do caso clínico mais marcante, assim, um dos, né? Já teve algum mais marcante, assim? Da físio geral específico? Um que, sei lá, te ensinou alguma coisa, ou que te marcou. Tenho vários. Tem vários. Eu acho que todo paciente, a gente ganha alguma coisa, a gente aprende muito, né? Eu falo que não só com o paciente, com o aluno também, né? Eu acho que uma das coisas mais ricas da fisioterapia e da área do professor é essa troca, né? Por mais que a gente reabilita os pacientes, eles nos ensinam muito, principalmente história de vida. E vocês, alunos, por mais que a gente ensina, a gente também aprende muito com vocês. Teve uma paciente que foi muito marcante para mim. Ela tinha 16 anos e ela tinha lúpus, né, uma doença autoimune, e que ela, né, é uma doença incurável, mas consegue ser controlada, né, mas se você não tem esse controle, ela pode, né, o paciente pode vir até óbito por isso. Ela estava internada por comprometimento pulmonar na época, né, então ela tinha lúpus como patologia clínica, e ela estava com comprometimento pulmonar e estava internada na enfermaria, e eu que, né, estava fazendo a reabilitação. Ela começou a ter uma anemia, que acabou sendo uma anemia gravíssima, né, e os médicos não estavam mais conseguindo segurar essa anemia, e ela precisou de uma transfusão de sangue. Só que o que aconteceu? Como que ela tinha 16 anos, quem respondia por ela eram os pais, por ela ser menor de idade. E por questões religiosas, eles não aceitaram a transfusão de sangue. E foi a primeira vez que eu tive esse contato com algo, né, que eu acho super importante, que a gente discute isso um pouco na faculdade, em aula de ética, que é aquilo, né? Até onde a gente consegue ir, né? Até o que a gente pode, entre aspas, forçar o paciente a fazer um tratamento. E para mim foi muito forte aquilo, porque a anemia dela estava muito grave e realmente ela precisava de uma transfusão de sangue. E se ela não fizesse uma transfusão de sangue, aquela menina de 16 anos, ela poderia vir a óbito. E daí, imagina, né? Porque é um caso muito delicado, que me marcou muito, e que eu aprendi muito com esse caso. Por quê? Eu consegui ver os dois lados, né? Então, eu falava assim, como assim não vai fazer a transfusão de sangue, né? Ela tem a chance de morrer, né? Uma menina, 16 anos, com a vida inteira pela frente, mas tinha o outro lado, que era a parte do que a gente crê na nossa vida, né? Na parte religiosa. Sim. E daí eu comecei a ver esse lado também, né? Do que a gente crê, do que a gente acredita, né? E no que eu acredito é importante para mim e não para o outro. Mas eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu falava, nossa, mas como isso? Ela tem chance de morrer, todo mundo tá sabendo, os familiares, que ela pode morrer, que ela precisa, né, desse sangue e tudo.
E uma vez em conversa com ela, porque os pais que tinham que assinar, né, por ela, e eu tinha esse medo, eu falava, nossa, mas será que isso é uma vontade dela também ou é imposto, de repente, pela família? E ela falou assim para mim, Estela, eu prefiro morrer do que conviver com o sangue de uma outra pessoa, que era o que ela tinha como crença, né? Quando ela falou isso para mim, eu falei, né, não era eu, né? Eu falei, né, eu, Estela, aí profissional pensando, eu falei, é o que ela deseja, né? E infelizmente, ou felizmente, nem sei, né? Ela acabou vindo a falecer. Na época, o hospital ele chegou a entrar com alguns recursos, né, judiciais para ver o que poderia ser feito, mas nesse caso ela acabou complicando mesmo a condição de vida dela e ela veio a falecer. Só que quando ela faleceu, eu estava tranquila, porque eu, sabe aquela coisa assim, acho que ela foi em paz, né? Porque Porque é aquilo, às era o vezes. que ela queria, né? Exatamente. Falei, às vezes a gente vive um morto-vivo, né? Imagina, às vezes ela podia ter uma crença dela, né? Que, sei lá, que chega a hora de todo mundo, que aquele momento era o momento dela, e ela era uma menina, 16 anos, mas uma menina bem consciente, bem tranquila em relação a essa religiosidade dela, e que eu acho que naquele momento foi importante para ela e para os familiares, né, acolherem de uma forma do que eles acreditavam. E Né? aí, Então, por exemplo, se aí vamos falar que se ela fizesse a transfusão, mesmo contra a vontade dela, a ideia podia ser boa, mas ela vão falar que ela não ia reagir bem ao sangue. Aí ela não ia em paz, como você disse, né? Então, né? E daí a Não. gente fica pensando, é bem complicado isso. Esse caso me lembra até hoje, porque até hoje eu penso, sabe? Eu falo, nossa, mas será que. Né? Então a gente ainda fica na dúvida, mas o que me deixa tranquila, porque foi uma escolha deles, né? Então, como existem, né, algumas escolhas também, isso entra na parte ética também, de a gente respeitar a escolha, né, dos nossos pacientes. É lógico que a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar soluções que eles podem melhorar, que eles podem se curar, que a gente está junto com eles, né, no que for preciso, mas eu acho que também tem alguns casos que precisam ser também respeitados, ainda mais nessas questões de crenças, né, é bem importante, né, porque cada um acredita no que acha que é melhor para si, né, então, mas é bem complicado, são assuntos que é difícil, às vezes a gente tem uma opinião, depois a gente tem outra, e é bem complicado. Realmente foi um caso bem marcante, né? Dá para imaginar. Mas em si, assim, no seu cotidiano, no dia a dia, como que é o seu contato com o paciente? Tá. Eu tento ter o maior contato que eu consigo, né, com os pacientes. Quando algum paciente precisa, eles têm o meu telefone, né, lógico, para a gente precisar algum contato. Então, dependendo da terapia, eu ligo para eles, né? Geralmente eles fazem fisioterapia 1, 2 vezes por semana, mas eu ligo para saber como ficou né, da sessão, até a gente conhecer bem esse paciente. Eu tento ter o maior contato possível com eles, né? Geralmente eles gostam, né, bastante de conversar, então às vezes eles acabam trazendo, né, algum problema, né, particular deles e acabam conversando com a gente, então a gente ouvir também o nosso paciente, acho que é muito importante, né, entender, né, às vezes a dor dele é muito maior do que de repente a dor no joelho que ele veio tratar. Então, eu acho que essa parte humana, né, esse trabalho humanizado e multidisciplinar, vale muito a pena, é muito importante. E do outro lado da prática clínica, como que é a sua vida de acadêmica, né, de professor e fisioterapeuta, e, né, já que a gente está falando de contato pessoal, como que é o contato com os alunos, por exemplo? Tá. Bom, eu com os alunos já te dei aula aí, né, pro Fernando, é uma paixão que eu tenho, né, que eu descobri com o longo aí da fisioterapia, da jornada de ser professora, e eu tento ser o mais transparente possível e tentar me doar totalmente ao pouco conhecimento que eu tenho, né, para estar passando para vocês. É uma coisa que eu acho bem legal do professor, assim, o professor fisioterapeuta,
Eu estava até conversando essa semana com uma fisioterapeuta que tem uma clínica, né? Ela estava falando do grupo, da equipe, né, de profissionais fisioterapeutas que ela tem. E ela estava um pouco, né, se queixando, Estela, é tão difícil, porque um fisioterapeuta quer competir com o outro, às vezes um faz um curso, né, e não quer dividir com ninguém o que aprendeu, então, é bem complicado, que fica aquelas coisas chatas, né, eu faço isso no meu paciente, mas eu não vou contar para você o que eu faço, porque eu quero ser diferencial de você, tudo dentro de uma equipe, isso é bem complicado. E a gente, como professor, é totalmente diferente isso, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente quer passar para vocês, né? De uma forma mais simplificada possível que vocês consigam entender. Então, isso eu acho bem bacana, né? A gente conseguir passar para vocês todas as nossas experiências e esse contato que a gente tem, né? Então, de se conhecer um pouquinho, eu falo que a pandemia também, por mais que a gente fique agora distante por uma tela, eu acho que acabou aproximando também a gente. Às vezes o aluno, a gente, né, quando a gente está no presencial, entra na sala, oi, pro, já fala um oi, já vai e senta, às vezes não dá tempo de conversar muito, e nesses praticamente aí, né, 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, a gente nas aulas remotas, eu consegui me aproximar, às vezes, ainda mais dos alunos, de eles falarem, professora, você pode depois da aula esperar 10 minutinhos mais que eu quero falar com você? Dele vai, abre a câmera e a gente bate um papo. Às vezes vem a mãe, eu fico ouvindo sua aula aqui do lado, eu queria te conhecer, ainda mais quando é saúde da mulher, né? E tiram dúvidas. Vocês entram na minha casa, eu entro na casa de vocês, né? Então, o cachorro late, o filho chama, paralisa, entra alguém no ambiente, né? Então, eu acho que a gente começou também a ter bastante contato, né, professor e aluno. E eu sou muito grata a todos os alunos, graças a vocês que a gente consegue manter aí, né, nossas aulas na fisioterapia, a gente tentando fazer o nosso melhor para tentar, né, fazer com que vocês sejam fisioterapeutas realizados, como nós professores somos, e o que eu mais gosto é ter esse contato mesmo, né, além de ensinar, de saber conhecer um pouquinho vocês, que eu acho que tendo esse contato um pouquinho, né, deixa a aula até mais tranquila, né, a gente está ensinando. E, Stella, a gente acabou comentando um pouco agora sobre o impacto da pandemia, né? Mas a gente falou mais de uma forma positiva, mas em relação aos seus atendimentos, assim, como que a pandemia impactou? Se teve alguém da sua unidade que ia até a casa do paciente, ou até mesmo a frequência que eles iam, né? Sim, impactou bastante, tá? Não só na parte acadêmica, como na parte mesmo de reabilitação. Isso. Medo, tá? Então, os pacientes tinham medo de ir atender, de a gente ir na casa, né? Eu tive medo de ir na casa dos pacientes, ou de eles irem no consultório, alguma coisa assim, principalmente no começo, né? Então, é aquilo, né? A gente parece que não atende normal, natural. Tudo você fica com receio. Eu lavei a mão, eu vou tocar nele, põe a máscara, põe o face shield, mexi na máscara, né? Será que esse paciente está positivo ou não? Então, ficou tudo muito mais tenso, né? E com isso de ser tenso, os atendimentos diminuíram, né? Mesmo, é aquilo, e agora está todo mundo isolado, vamos deixar um pouco mais para frente, né? O que eu consegui fazer um pouco com os pacientes de incontinência urinária, por exemplo, os exercícios que eu fazia no consultório em casa, eu consegui orientá-los, né, pelo Zoom ou pelo WhatsApp, então consegui fazer alguns atendimentos online, o que dava para fazer, né? Então, pelo menos orientações, verificar como estava fazendo o exercício, né? A gente sabe que não era o adequado que a gente queria, mas pelo menos para continuar com esse contato com os pacientes. Mas agora, desse ano para cá, agora que começou as vacinas, que os pacientes começaram a retornar mesmo, né, e tá querendo novamente voltar. Bom. Tivemos um impacto grande, sim. Para todo mundo, né? E, Stella, você acabou comentando no começo, né, sobre, né, a gente acabou de falar de ser professor e tal, mas conta pra gente como que foi o seu mestrado, né, então, seja o tema, né, seja como que foi o processo em si, né, onde veio essa
né, você já tinha até comentado um pouco da vontade de ser professor, e eu fiquei com a dúvida também se para ser professor precisa ser mestre, ou Tá, pode ser, por exemplo, só pós, ou uma coisa. tá. Eu vou te falar que eu nem sei direito como surgiu isso de ser professora, porque eu nunca tive assim. Queria fazer, fiz fisioterapia, queria fazer atendimento e era isso, né? Não sei por que me despertou alguma coisa, eu acho que é isso de ficar parada, sabe? Porque eu tinha feito o que eu queria, que era a parte de pediatria. Depois eu fiz dermato, e daí eu me senti meio assim, agora eu vou fazer o quê? Né? De querer estudar mais. E daí acho que eu falei, então acho que eu vou fazer um mestrado. E tem um professor chamado, que é uma das minhas inspirações na fisioterapia, que eu tenho o maior carinho, chamado Richard Elohim Liebano. Ele já foi professor da Unip também. É uma referência para mim, um professor que eu admiro demais e sou grata a ele pela minha jornada inteira. Ele foi professor de graduação, depois ele foi meu professor de pós na Dermato e foi meu orientador de mestrado. E quando eu pensei em fazer o mestrado, foi que eu pensei, eu falei, nossa, deixa eu tentar entrar em contato com ele para ver o que ele acha, que isso é muito bacana também, de professor e aluno, né? A gente continuar com esse contato para sempre, né? Então, né, às vezes a gente vai precisar de vocês vão precisar de nós, a gente vai se encontrar por aí, às vezes até trabalharmos juntos, né? Então, isso é bem bacana. E daí eu entrei em contato com ele estava fazendo o pós-doc dele fora do Brasil, e eu falei para ele, falei, estou pensando em fazer mestrado, não sei, o que você acha? Eu também não sabia direito, eu preciso fazer mestrado para dar aula, para que serve o mestrado? E ele foi me posicionando, né, do que a gente podia fazer, mas eu queria fazer algum estudo focado para a área de dermato. E daí, na época, ele estava fazendo o pós-doc dele fora, e só que ele também era professor de mestrado da Universidade Cidade de São Paulo, da Unicid. E ele falou, Estela, eu estou terminando o meu pós-doc aqui fora, eu vou voltar e vai abrir uma turma no mestrado da Unicid, né? Quem vai coordenar vai ser o Léo Costa, que também é um fisioterapeuta aí, né? Bastante conhecido, praticamente em práticas baseadas em evidência, né? Uma referência aí para todos nós também. E ele falou, vai começar uma turma aí nova, né? E eu falei, mas como que é esse processo seletivo? Ele me explicou como era tudo. E ele falou, eu estou nesse grupo dos professores de mestrado. Eu falei, que bom, se eu passar, eu já quero fazer com você. Ele falou, legal, a gente pode pensar nos temas, que ele já tinha sido um professor de dermatofuncional. E daí daí a gente conversando tudo, ele falou, Estela, a gente queria trabalhar na época com gordura, com ultrassom, né, para ver se fazia lipólise, isso naquele tempo, né, há 10 anos atrás. E por fim, eu consegui entrar no mestrado, consegui que ele fosse meu orientador, e a gente, como ele tem, né, bastante aí a linha de pesquisa dele é cicatrização e dentro da eletrotermofototerapia, ele falou, Estela, nesse momento a gente não vai conseguir estudar especificamente alguma coisa o que você quer especificamente, o que você tinha pensado. Mas que tal a gente estudar a parte de laser de baixa intensidade, né? E daí começamos a pesquisar sobre isso, que é algo que a gente utiliza bastante na Dermato, né? É a linha de pesquisa dele também, e a gente acabou aí fazendo uma pesquisa em laser de baixa intensidade em dor, né? O que foi bem bacana para a gente ver, a gente discutiu, né, dentro lá da tese, algumas possíveis energias que a gente pode trabalhar para diminuição de dor nos pacientes, o que foi bem bacana e ele é minha referência, o que me ajudou bastante. Então, eu acabei, assim, não focando exatamente no que eu queria, mas em dor, que é algo que a gente sempre lida com os pacientes, né? Todos os nossos pacientes nos procuram bastante por dor, e acabei utilizando a foto aí, né? O laser, que também hoje em dia ainda utilizo bastante. E aí, eu vi que ele lançou um livro também, e aí você fez uma participação, né? Sim, fiquei muito também contente com o convite, saiu agora, né, ele, a Patrícia, né, que também são 3, né, profissionais que escreveram o livro, e eu tive o grande prazer
de dividir um capítulo do livro dele falando um pouquinho da dermato na saúde da mulher. Legal. Caramba, que privilégio, hein? Muito bacana mesmo. O cara ser, tipo, sua inspiração e... Imagina chegar uma surpresa dessa. É doido, acho que ele porque ele é desde a graduação, né? Então, eu conheci na graduação, depois na pós, no mestrado. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Unip. Uma das minhas primeiras aulas, eu era a segunda professora dele de termifoto. Então, na verdade, ele faz bastante parte aí da minha jornada aí dentro da fisioterapia. Caramba. E, Estela, em relação à terapia dermatofuncional, quais são, né, os maiores desafios? Tá. Dentro da dermato, eu acho que o maior desafio é o reconhecimento da fisioterapia. Eu acho, dessa parte de não pensar só em beleza, pensar em saúde. Mas isso, né, é algo que a gente, fisioterapeutas, precisamos ter essas conversas, precisamos passar em frente para as pessoas entenderem, né? Que é importante você se cuidar independente da estética, né? Que os padrões que a gente vê nem sempre é benéfico para nós, né? Que cada pessoa é de um jeito. Então, isso acho que são os grandes desafios. Um grande desafio que a gente está passando ainda hoje, né, em dia, na dermato, é essa parte de invasivos, né? Então, que está crescendo para caramba. O que são as terapias invasivas, né? As terapias que são utilizadas com agulha e, por exemplo, com alguma medicação, né? Sim. Então, a gente sabe que né? Por exemplo, a toxina botulínica. Então, essa parte está crescendo demais. Outros profissionais da área da saúde estão fazendo e sendo liberados para fazer. E a gente também está nessa luta aí para ter esse reconhecimento. Então, também é um desafio nosso, mas que eu acho que a gente precisa também tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho que cada área também no seu quadrado, né? Sempre a gente precisa ter muita ética e responsabilidade, porque a gente está tratando com pacientes. Então, eu gosto de falar que mesmo a fisioterapia dermatofuncional, ela não quer um cliente meu, né, que às vezes a gente ouve, o seu cliente, não, ele não é meu cliente, né, ele é meu paciente, independente do que eu estou fazendo com ele, estou reabilitando alguma coisa, né, então acho que esse maior desafio, cliente, paciente, venda, beleza, sabe, essas coisas que às vezes não o pessoal quer mexer, quer emagrecer demais, quer, né, quer sair do saudável. Então, isso é um grande desafio. Já o desafio da fisioterapia na saúde da mulher, que lógico que está linkado, mas um desafio ainda que eu vejo bastante é a incontinência urinária, tá? Que já é comprovado cientificamente que o padrão ouro, o melhor tratamento para a incontinência urinária é fisioterapia. E o que acontece? Qual o maior desafio hoje disso? As pessoas acharem que incontinência urinária é normal, né? Então, a gente ouve, eu fico perdendo urina, mas olha a minha idade também, né? Fico perdendo urina, mas eu sou idosa, eu sou velha, eu tive parto normal, né? E não é por aí, né? Incontinência urinária, ela não é normal, independente da idade, independente da via de parto. Então, ainda levar, né, essa conscientização que também existe reabilitação para isso. É comum, mas não é normal, né? Incontinência urinária, né? Exatamente, e há tratamento, né? Sim. E a incontinência urinária, quando vocês estiverem aula, vocês vão ver, mexe muito com a parte social das pessoas, né? Com custos, né? Com vestimenta, porque, né? Tem que trocar mais vezes de roupa, sim, utilizar absorventes, então aumenta o custo, as pessoas deixam de se socializar, né, com medo de perder urina, é um caso bem aí específico e que a gente na fisioterapia pode ajudar e ajudar bastante. Então, é um desafio ainda levar essa conscientização para essas pessoas. Vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Ouça o nosso podcast que a gente gravou ontem, viu, pessoal? Porque a gente falou exatamente sobre fisioterapia pélvica e é o tratamento, né? Tratamento e prevenção, né? Para incontinência urinária, sim, entre outros. Exato. Exatamente. A gente acabou falando, você acabou falando dessa questão de reconhecimento, né? De diferenciar uma coisa da outra, de estética e dermato. Além desse desafio, né?
quais coisas que você enxerga, né, depois de tantos anos atuando, né, tanto na acadêmica quanto na prática clínica em si, que são coisas que você sente que precisam melhorar na sua área de, tanto na dermato, né, quanto na saúde da mulher? Tá. Eu acho que ainda, né, a gente conversar mais, né, o que vocês estão fazendo, dando essa oportunidade a profissionais, né, a falar um pouquinho do que trabalha, como que a fisioterapia trabalha. Eu acho que só através da informação, então levar, né, mais sobre a fisioterapia, o que às vezes, por exemplo, a pandemia trouxe o quanto que a fisioterapia, por exemplo, respiratória ficou conhecida, né? Então, às vezes a gente precisa de algo mais assim para a fisioterapia ser mostrada, né? Então, a fisioterapia entrou bastante aí nessa por causa do Covid, né? Principalmente a parte respiratória. O que a gente acabou vendo que as sequelas que eles acabam tendo, né? Os pacientes pós-Covid não é só respiratória, que vocês já também fizeram podcast aí com a professora Patrícia, né? Uhum. E então eu acho que é isso, a gente ainda em algumas áreas, principalmente, levar maior orientação, educação mesmo, né? Do que é necessário prevenir, tratar, reabilitar. E também eu acho que nós profissionais nos valorizar também, né? Saber que a fisioterapia ela é importante, saber o que a gente pode fazer dentro da nossa área, tentar ser ético, né? E às vezes pega isso um pouco ainda na dermato, sabe? Às vezes a gente se sujeita a muitas coisas, se sujeita a, não só na parte financeira, né? Porque a gente vê também, né, que às vezes a gente se sujeita por falta de reconhecimento, né? Mas às vezes a gente, né, dependendo aí de cada caso, mas eu acho de mostrar o nosso valor, né, que é importante mesmo a reabilitação, independente de qual que é a área, e que acho que é mais isso, a nossa valorização mesmo. Uhum. E, Stella, você tocou num ponto importante, falando sobre o diferencial. E pegando exatamente essa palavra, qual seria o diferencial necessário para um fisioterapeuta ter? Ou melhor, qual o diferencial para um fisioterapeuta top, assim? Olha, eu vou pensando assim, o que seria um fisioterapeuta top, né? Depende do que a gente vê, né? Não, por Às exemplo, vezes, você, por exemplo. tá. Não, porque a gente vê, às vezes, por exemplo, hoje, nessa era digital, né, com essas, né, Instagram, Facebook, né, Sim. YouTube. Tudo Então, às isso. vezes, a gente vê muitos seguidores, né, muitas visualizações, muitas pessoas serem faladas. Então, isso, eu acho que cada um, por isso que eu acho que é difícil falar o que precisa para você ser um fisioterapeuta top, né? Porque, assim, o que seria ser top, né? Às vezes, se eu julgar, que é o que eu mais penso, né, no meu raciocínio e pela minha história de vida, né, o que eu tenho de referência, eu falaria para você, né, que é importante estudar, né, saber o que está fazendo, sei lá, fazer uma graduação boa, né, você se doando aos estudos, de repente depois uma pós. Se você quiser fazer pesquisa científica, sim, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, né, mas depende, você pode ser top tendo 100 mil seguidores e só ter feito a graduação, né? Então, o que a gente também vê bastante, e esses que só têm também a graduação, eles têm muito méritos também de conhecimento, de carisma, né? E são, às vezes, considerados tops também. Uhum. Então, o que eu indico, né? Eu acredito que mesmo esses que têm muitos seguidores, né? E que, de repente, não têm uma trajetória de titulação, eles têm os méritos dele por outros caminhos, né? Eu acho que independente de ter títulos ou não, é importante você fazer o que gosta, né, com amor, porque ninguém vive, né, por tantos anos trabalhando em alguma coisa que te traz tristeza. Então, acho que sempre fazendo algo que você gosta, que você goste, sendo sempre muito ético, acho que é muito importante a gente fazer o que a fisioterapia nos permite, né, trabalhar com equipe multidisciplinar é diferente do que você fazer procedimentos que não competem ao fisioterapeuta, né? Como a gente gosta de ser respeitado, eu acho que as outras áreas também, sendo verdadeiro com nossos pacientes,
tendo um atendimento, fazendo um atendimento qualificado. Então, como que meu tratamento ele vai ser de boa qualidade? Eu sabendo o que eu estou fazendo, né? Eu ter estudado para aquilo, eu ter praticado, né? Então, eu acho que é difícil eu dar uma opinião do que é ser top, né? Mas eu acredito mais tendo amor, ética e respeito ao paciente. Eu acredito que você vai ser o que você acha que é top. Você se achando que você é um fisioterapeuta top, eu acho que isso é o mais importante. Se sentindo realizado, eu acho que é o que importa, né? Fazendo o que a gente gosta. E você vendo que faz efeito, né? Que seus pacientes saem de um jeito, chegam de um jeito e saem melhor, né? Desse jeito. Exatamente, Tem resultado, né? E aí, juntando tudo isso, seja estudar, seja ética, seja experiência, como que você sente que esse profissional consegue desenvolver um raciocínio clínico, né? E a importância também, né? Porque às vezes a gente vê profissional que só segue protocolo. Independente se tá dando certo ou não, só segue protocolo, vai no certinho aqui. Ele não pensa, putz, o protocolo fala para fazer propriocepção na primeira semana, só que o paciente é um idoso que tem vertigem. Ele não pensa, entendeu? Ele vai fazer independente do paciente, entendeu? Isso ocorre muito, né, nos equipamentos de eletroterapia, né, quando a gente compra, por exemplo, o ultrassom, você coloca lá, ele já te dá, né, o quanto de intensidade, né, então ele já dá os seus parâmetros de protocolo que ele tem lá dentro, né. Mas o que é importante, né, a gente conseguir, através de uma avaliação, porque protocolo, o paciente, ele é diferente, né? Todos são diferentes. As lesões, né, podem ter o mesmo nome, mas elas vão ter grau, né? A dor vai ser diferente. A lesão também, né? É multifatorial. A lesão, né? O dia da lesão, como que tá aquele processo inflamatório ou não, aquela cicatrização. Então, é tudo diferente, né? A idade do paciente, se ele tem comorbidades e assim por diante. Então, o protocolo é meio difícil a gente utilizar, porque os pacientes realmente eles são diferentes uns dos outros, né? Para isso, o que a gente tem que saber? A gente, na verdade, precisa ter um leque aí de recursos para utilizar. Então, por exemplo, o ultrassom é muito importante para cicatrização. Mas eu avalio o paciente, eu vou ter que saber mexer naqueles parâmetros, porque para aquele eu utilizei contínuo, para o outro eu vou ter que utilizar pulsado, para um vou utilizar 3 watts por centímetro quadrado, para o outro eu vou ter que utilizar 10, sei lá, né? Então, o tempo, né? Então, sempre vai ser, você pode estar utilizando recursos, mas de formas diferentes, por mais que aquele protocolo está colocado lá dentro. E a resposta do paciente, eu estou utilizando isso, mas ele não está dando uma resposta muito legal. Por isso que a gente reavalia o paciente a cada atendimento, né? Tá dando certo, ok, mas pode não estar dando muito certo. E daí, para a gente ter essa certeza, mas o que será que dá mais certo? O que será que dá mais errado? O que vale a pena a gente investir nesse tratamento para essa patologia? Evidência científica, não tem como fugir um pouco disso, porque daí é onde é estudado uma maior quantidade de pessoas, né, com aquela mesma causa, né, com aquela mesma patologia, utilizando o mesmo recurso. E às vezes os grupos mostrando de forma diferente. E daí sim a pesquisa vem mostrar o que está dando mais certo, o que é mais benéfico para aquela patologia naquele momento, porque geralmente os grupos são parecidos, né? E daí a gente tem que sempre, então, estar por dentro também disso, né, para não ficar utilizando recursos de forma errada que a ciência mostra que não funciona, né? Porque daí a gente perde nosso tempo, o paciente perde o tempo dele, e o tempo dele, como o nosso, é precioso. Mas pensando nele que precisa de uma reabilitação é mais importante, né? Então, eu não gosto muito de protocolo. Às vezes o profissional faz uma que deu certo com o paciente X, aí ele vai fazer a mesma coisa para o alfabeto inteiro, né? Exato. E é isso que é importante, o próprio fisioterapeuta, ele conseguir diferenciar isso. Eu utilizei dessa maneira com o meu paciente, foi legal. Se foi legal, já é uma dica que você pode utilizar para outro, mas você não pode ter a convicção que aquilo que você usou vai ser exatamente bom para o outro. Por isso que é importante você sempre reavaliar. E pode ser que para esse paciente não seja bom, né? Você fala assim, poxa, para um foi bom, para o outro não. Então, alguma coisa está errada. Você tentar identificar isso e mudar o seu plano aí de tratamento. E, Pro, a gente acabou comentando sobre os diferenciais.
O que você acha da importância da comunicação para o fisioterapeuta, né? Não o que falar, mas como falar, por exemplo. Boa. Tá, é muito importante a comunicação, o jeito que a gente fala com nossos pacientes, né? Às vezes a gente não pode ficar falando termo muito técnico, porque daí ele nem entende, né, o que tem. Então, você tem que conhecer o seu paciente também. Por isso que é importante, né, que vocês perguntaram, como que você lida, né, com os alunos, com o paciente? De uma forma que ocorra um melhor entendimento, né? Então, eu já tive pacientes que eu consegui, daí isso depende, por isso que é importante na avaliação você também perguntar a profissão, dependendo da profissão, você consegue explicar de uma forma mais fisiológica ou teórica, e tem outros que você não vai adiantar falar, né? Você vai falar tão difícil que ele vai falar, nossa, eu não tenho mais chance de nada porque eu tenho alguma coisa grave, né? Então, é importante a comunicação, mas de forma que ele entenda. Eu já tive pacientes onde eu precisei pegar a folha de papel e escrever e desenhar, né? Eu já tive outros que eu consegui falar de termos mais específicos, né? Era uma altura de uma conversa maior, por ser da área da saúde. Então, a comunicação é muito importante. Na reabilitação, na fisioterapia, né, conforme faz os exercícios, é muito importante a gente estar junto com o paciente para incentivá-lo, né, a fazer o exercício e estar fazendo certo, né, a chamar sempre a atenção do paciente para o exercício, para ele fazer. Então, essa comunicação também é muito importante. Orientar, né, no meu ponto de vista, não existe fisioterapia sem orientação, então, desde que seja uma postura em casa, um exercício em casa, né, orientar a procurar um outro profissional da área da saúde que precise, então, a gente ter, né, essa comunicação é de extrema importância, né, e também perguntar, né, ser gentil com o paciente, como ele está, né, às vezes perguntar de algum familiar, né, dar esse conforto também, acolher o paciente é muito importante, que entra também nessa parte de comunicação. Perfeito. Eu acho que é importante, né, às vezes a gente não só vê também como paciente, né, mas também vê como um amigo, né, porque você você precisa passar uma confiança para aquela pessoa, senão ela não vai confiar em você, talvez o tratamento nem funcione, entendeu? Eu acho que é muito importante. O fisioterapeuta é um dos profissionais que está mais próximo com o paciente, né? Às vezes vê o médico de 6 em 6 meses. Desde contato até tudo, né, Fer? Sim, e aí vai desde o toque, do jeito que fala, e por aí vai, porque vê todo dia lá, tudo bem, sei lá, 3 vezes por semana, já é mais do que o médico que vê de 6 em 6 meses, né? Exatamente, eles veem a gente bastante, eles depositam uma confiança na gente muito grande, né? Então, ele está entregando na nossa mão uma limitação dele que está prejudicando a qualidade de vida dele, e ele está confiando na gente, né? Então, como não nos comunicar com esse paciente, até para ver o que ele está achando, né? Se ele está tendo melhora, né? E é o que o Pedro também falou, a parte emocional é muito importante, né? Então, ele se sentir confortável durante a terapia, confiante, com certeza o resultado vai ser melhor. Mil vezes melhor. E, Estela, a respeito do futuro, assim, você tem mais algum plano de carreira? Você quer fazer, sei lá, mais algum curso, mais alguma doutorado, mais o doutorado, entendeu? Tá. Querer a gente sempre quer, né? Eu, pelo menos, né? Acho que a gente sempre tem que estudar, a gente sempre tem que se atualizar, né? Na minha área de dermato, as coisas não param, assim, de ser criadas, né? A única coisa que a gente precisa também tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque muita coisa também é muito marketing, né? Mas a gente precisa estar por dentro, como a ciência, mostrando, né? O que se a gente faz, se é benéfico. Então, cursos eu acho que sempre é bom sempre fazer para pegar prática e maior conhecimento, né? Doutorado, ele já foi uma questão de eu pensar, eu achei que eu ia fazer um mestrado e já ia engatar um doutorado, só que daí a minha vida particular acabou, né, às vezes o orientador fala, né, desculpa isso, né, não tem nada a ver, quem quer vai lá e faz, que é uma verdade, né, mas a gente tem que ter uma desculpinha, né, daí, na época, eu acabei tendo filho, falava que é o filho, hoje meu filho já está grande, eu estou ainda
esperando um pouquinho, né? Mas eu tenho vontade, às vezes, de fazer uma outra especialização, uma outra pós, né? E às vezes em alguma área, por exemplo, diferente, né? Então, eu acredito que, né, para esse ano, assim, acho que mais cursos de atualização de alguma coisa, né, nova aí, que de repente mostre que tenha resultados bacanas, mas por enquanto, alguma coisa assim para titulação, acho que eu vou esperar ainda mais um pouquinho para ver. Só o tempo dirá. As coisas. E uma pergunta que a gente costuma fazer, e até agora a gente não fez, você falou tudo aquela questão de quando você era mais jovem, né, de sempre gostar de estar com pessoas, de conviver, né, até mesmo toque. Se você não fosse fisioterapeuta e, consequentemente, professora, o que você acha que estaria fazendo? Eu acho que eu seria alguma coisa de estar com pessoa. Eu gosto muito de me comunicar, eu falo pra caramba, né? Uhum. Então, uma coisa que a fisioterapia, que eu não pensaria antes, tá? Se alguém falasse isso antes, eu ia falar, não. Se bem que eu já tive fases, tá? De querer pensar em outra profissão, mesmo sendo fisioterapeuta, de fazer alguma coisa junto, né? Eu hoje gosto, né, muito de entender, né, acho que por causa da comunicação, de entender um pouco o paciente, vocês alunos, eu gosto muito dessa parte mais de comportamento, de emoções, eu acho que eu pensaria numa psicologia, alguma coisa assim. Eu acho que hoje eu linko muito isso, meus atendimentos com essa parte emocional e de estar ouvindo também, né, o que a pessoa espera, pensa, o que é a dor dela. Hoje eu acho que eu pensaria em alguma coisa assim mais, mas eu já tive época que eu pensei em nutrição, teve uma época que eu estava apaixonada por essa parte alimentar, o que os alimentos ajudam, né, mesmo para a parte de músculos e tudo mais, então depende da fase, né, mas acho que hoje eu pensaria uma coisa na psicologia. E, Estela, aonde que a sua profissão te levou que você nem imaginava, assim, tipo, onde... Eu acho onde eu não imaginava. Eu espero que ela me leve ainda para muito mais, né? É o que eu espero, é o que eu desejo, é o que eu tenho vontade, né? Mas eu acho que ela me levou mais para a parte pessoal do que profissional, sabe? Eu acho que de conhecer muitos pacientes, né? Mas eu acho que isso o fisioterapeuta ele acaba, né, tendo uma diversidade muito grande de atender muitos pacientes, o que é ótimo porque a gente pega muita prática. Mas eu acho que onde a fisioterapia me levou foi a oportunidade de eu ser professora de fisioterapia, de ter passado tantos alunos assim, né, nesses 10 anos, e que me trouxe mais. Hoje em dia eu acredito ser uma melhor Estela por aprender muito com vocês, alunos, e também com os pacientes, né? Mas eu acho que essa troca de professor e aluno é o que me encanta, é o que me brilha os olhos, né? Passar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu para vocês, porque vocês depositam uma confiança muito grande na gente, como os nossos pacientes, né? Então, eu tento dar o meu melhor para vocês, como eu dou o meu melhor para o paciente. Então, eu acho que onde a Físio me trouxe, o que ela me trouxe de melhor e o que eu quero alcançar. Eu quero alcançar o que der aí, mas sempre tendo essa troca. Eu acho que vocês e os pacientes que nos faz crescer. E acho que é legal que é uma coisa de geração em geração, né? Que, querendo ou não, eu e João, por exemplo, vendo assim, conversando com tanta gente, né? Às vezes, vários professores da Unip vai querer mais. Nossa, eu quero ser que nem a Estela. Nossa, eu quero ser que nem o João, não sei o quê. Então, acho que é legal que é uma coisa que vai passando, né? E exatamente, vocês fazendo do jeito que vocês fazem, é algo que a gente quer aumentar, triplicar e ajudar cada vez mais pessoas, né? E eu não sei, né, mas eu acho que o professor, ele tem isso de ser algo como se fosse uma família mesmo, né? Eu acho que a Universidade Paulista, a Unip, ela nos traz isso, o nosso grupo da fisioterapia é muito unido, né? O nosso diretor, os nossos coordenadores, então a gente se vê como uma família, a gente tenta passar isso para os alunos, né? Então, ver o crescimento de vocês, a gente torce, né, e comemora com vocês, sempre que vocês têm uma conquista, né? Então, vocês com esse projeto de a gente participar, né? Por exemplo, quando eu venho participar super alegre, contente,
né, de estar fazendo parte desse projeto de vocês. Então, ver o crescimento de vocês, né, a gente encontra alunos, né, depois de anos, e ver todo o crescimento, isso é muito gratificante. Então, é isso que eu espero aí, que a gente continue todos nós crescendo juntos e levando a fisioterapia aí para todo mundo, com muita alegria e saúde. Legal. Stella, eu surgiu uma dúvida que eu tô com algum tempo já. Lá no começo a gente acabou falando um pouco você acabou citando um pouco de parto, né, de dar à luz, e aí eu fiquei com essa dúvida acho que rende até um podcast por si só, de falar a diferença, né, tanto de sensação, tanto de procedimentos, tantos de outras questões de um parto natural e uma cesárea, né? Então, as indicações, contraindicações e por aí vai. Eu vou te falar que esse é um assunto que daria para a gente ficar conversando aqui realmente muito tempo, né? Iria longe. E temos opiniões também muito diferentes, né? Pensando aí num conjunto inteiro, né? Esse semestre que eu dou aula de dermato funcional, infelizmente a carga horária é menos, mas assim, é onde eu sempre passo minhas aulas. A aula acaba 10 horas da noite, é quase 11 horas, eu ainda estou conversando com o pessoal que fica nessa dúvida, né? Principalmente quanto é parto. É muito polêmico. Hoje em dia tá também muito polêmico isso, né? O que eu falo? Eu como profissional e eu como mãe também, né? E como Stella. A primeira pergunta sempre vem, né? O que você acha que é mais saudável? O que você acha que é o melhor? Às vezes os pacientes falam, Stella, pelo amor de Deus, que parto eu escolho, né? De verdade, assim, eu acho que isso vai depender de vários casos, né? Vai depender da saúde dessa mãe, vai depender da saúde do bebê, vai depender do médico, né? Do obstetra aí que ela está trabalhando. Então, precisa ser um conjunto lá de informações para decidir o parto. Eu acredito que tanto o parto natural, né, como o parto cesárea, são partos que eles devem ser saudáveis, né, indiferente aí, e eles devem ser a mulher deve ser respeitada à sua escolha. Então, eu não gosto de falar que a cesárea ela faz mal, né? Ou é um pior parto do que o parto natural. É lógico que se a gente pensa no parto natural, ele é fisiológico, ele é da natureza, tanto que se fala do parto natural, né? Ou parto normal, né? É lógico, ele vem da nossa fisiologia, né? É tudo, a mulher, né? Ela tá pronta para isso, né? Todos os hormônios, tudo ocorre de uma forma para a gente ter realmente o parto pelo canal vaginal. Porém, a mulher que, né, por às vezes condições de saúde ou por qualquer outro tipo de condição, prefere fazer o parto cesárea, eu também apoio, eu acho que está tudo bem, eu acho que a gente precisa respeitar as escolhas dessas mulheres, né? E desse médico que está acompanhando, né? Então, às vezes a mulher fala, né? Não, eu sou super saudável, minha criança está saudável, e mesmo assim eu tenho medo, né? Eu não quero fazer o parto natural, por mais que a gente orienta, fala que de repente não precisa ter esse medo, é aquilo que eu falei, por exemplo, daquela paciente que me marcou, são escolhas, e as escolhas devem ser respeitadas, né? Então a gente tem que mostrar, a gente tem que orientar, né? O que vai ser bacana, quais são os riscos, quais pode ocorrer de uma forma tranquila, mas eu acho que a escolha dessa mulher, né, e da pessoa que está com ela, o companheiro ou a companheira, tem que ser levado em consideração, né? Então, eu acho que depende muito de cada caso, precisa sempre ver a saúde em primeiro lugar, mas eu acho que também a escolha da via de parto é muito importante a gente ter esse respeito e não julgar as pessoas. Existem tantas brigas aí, porque uma fez cesárea, outra fez parto normal, a outra ficou tentando e não conseguiu, e são coisas assim que não traz benefício nenhum a partir do momento que você respeita a escolha da outra pessoa, independente do que seja, né? Então, eu não gosto de falar o que é melhor, é bem pessoal. Eu não gosto de falar o que é melhor, o que é pior, eu acho que tem que ser um conjunto, né? Pensando sempre primeiro na saúde da mãe e do bebê, e depois na escolha, realmente. E, Stella, para a gente já finalizando, né? Infelizmente, já vai chegar ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de pedir um recado e uma dica, tanto para os alunos
e para os ouvintes, né, que vão assistir a gente no YouTube ou no Spotify. Tá. Para quem for assistir a gente, agradecer, né, por ter assistido e incentivar os seus colegas, né, e vocês próprios assistir os outros profissionais que estarão por vir, ou os que já foram, né, aí tiveram essa participação, porque eu tenho certeza, né, que tanto Fernando, Pedro, como qualquer profissional sempre vai trazer, né, alguma situação que possa acrescentar alguma coisa aí na sua vida, surgir alguma coisa, né, que seja mais interessante para você pesquisar, estudar, e é muito importante também a gente dar aí oportunidade, né, para vocês de estar compartilhando, de estar incentivando algo tão legal para mostrar o nosso trabalho da fisioterapia. De recado para os alunos, continuar estudando, se dedicando, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Estudar, trabalhar, ainda mais numa pandemia. Isso eu falo que eu sempre soube, mas agora com a pandemia eu tenho maior certeza, porque por mais que a gente está afastado, a gente começou a ter maiores contatos, né, com alunos, então assim, professor, eu estou aqui, mas minha casa está pegando fogo, né, porque o filho está assistindo televisão, a minha mãe está cozinhando, então eu sei a dificuldade que o professor tem de dar aula, mas também vocês passam por alguns desafios de assistirem, né? Então, nesse momento de pandemia, tentar se organizar para isso, por mais que seja difícil, porque é o tempo de vocês, é o dinheiro de vocês, e acredito que é o sonho de vocês também. Então, independente se é no presencial ou se é no remoto, vocês se doarem, né, para o crescimento profissional de vocês. Então, toda disciplina é importante, né? A gente fala assim, essa disciplina eu nunca vou usar. Vão. Algum momento da sua vida você vai ter. Você vai ter lá as disciplinas de exercício, aquelas específicas que um dia vai surgir um paciente que ele tem algo para você, né, a ética e aí por diante, né? Então, todas as disciplinas são importantes para o nosso conjunto e vocês continuarem se dedicando, se esforçando, sendo ético, né, naquilo que vocês pretendem fazer, com responsabilidade, para vocês tentarem conquistar o sonho aí de uma formação na fisioterapia, como eu consegui conquistar, e dizer que eu estou aberta aí para o que vocês precisarem de ajuda, de orientação, né, ou mesmo de bate-papo, estou sempre à disposição aí para vocês crescerem dentro da fisioterapia. Perfeito. É isso. Um belo de um recado, hein? Oxe! Pro, você quer deixar alguma rede, quer deixar, às vezes, um curso que você está dando, né, a clínica que você trabalha para o possível paciente? O livro, né, Fer? O livro. Tá, eu tenho lá, né, no meu Instagram, que, na verdade, eu não sou uma pessoa que movimenta muito, tá? Ainda a gente tá, né, eu brinco, a gente precisa viver mais, né? Eu não sou muito de uma época de tantas tecnologias assim, mas é Estela Pellegrini, é o meu nome e meu sobrenome, se alguém precisar, né, tirar alguma dúvida a mais, lá geralmente eu coloco alguma coisa de livros, ou vocês podem pedir, ou alguma indicação de curso, ou mesmo que eu for dar, eu sempre tento movimentar um pouquinho lá. Perfeito. Então tá bom. Muito obrigado, Estela, de novo, por aceitar o convite. Muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo, foi ótimo, nosso bate-papo. E boa noite para você também, ou boa tarde, ou bom dia que está nos escutando e assistindo. E até o próximo episódio. Até, meninas, o prazer foi todo meu, foi um bate-papo delicioso, desejo muito sucesso e parabéns aí pela iniciativa. Um beijo. Obrigado, beijão. É isso.